Você já pensou em como você conhece as pessoas que moram ao lado? O que está por trás de suas saudações casuais e sorrisos calorosos? Embora os psiquiatras e investigadores acreditem que aqueles com tendências psicopáticas são mais propensos a cometer crimes violentos, não existem regras claras para identificar pessoas, talvez perigosas, entre os seus amigos. Se as ações de alguém causarem preocupações, seria sensato se distanciar. Esta história perturbadora começa com Brian e Beverly Moak, um casal aparentemente ideal, cuja vida parecia um conto de fadas. Eles gostavam de viajar e de passar tempo juntos, eram financeiramente estáveis e estavam intensamente apaixonados. Mas a mudança deles para uma nova área mudou tudo. Pouco depois de se estabelecerem, Brian e Beverly foram encontrados mortos em sua casa. Os investigadores seguiram evidências de sangue no local diretamente até uma casa vizinha. Mesmo os detetives mais experientes teriam encontrado uma motivação surpreendente por trás desse ato terrível. Brian e Beverly Moak se conectaram originalmente em uma festa de amigos em comum na primavera de 2001. Embora ambos fossem estudantes universitários na época, era óbvio que haviam descoberto algo único no momento em que se olharam. A partir do respeito mútuo, o relacionamento deles rapidamente se fortaleceu e eles passaram a ser inseparáveis. O casal visitou alternadamente as casas um do outro, apresentou seus parceiros aos pais e revelou livremente suas sérias intenções naquele verão. Observando como os dois combinavam bem, as duas famílias aprovaram imediatamente a união. Desde cedo, Brian e Beverly foram enérgicos e ousados. Nunca felizes em ficar parados por muito tempo, eles viviam do atletismo, da emoção e de novas experiências. Beverly era uma atleta talentosa que se destacava no beisebol e no atletismo. Tocava violão com simplicidade e tinha paixão por aprender novos idiomas. Ela era amada por amigos e colegas, e seu sorriso brilhante poderia iluminar uma sala. Esportes mais arriscados e incomuns sempre atraíram Brian. Ele adorava arriscar e era entusiasta de mergulho, surf e escalada. No fundo, um verdadeiro aventureiro. Ele via o perigo não como uma ameaça, mas como um desafio que estava sempre pronto para enfrentar. Ele pretendia viajar para um local diferente e adquirir um novo talento no ano. Brian e Beverly sabiam que estavam na mesma frequência no momento em que se viram e conversaram pela primeira vez. Isso se tornou a base para seu casamento apaixonado e contente. Juntos, eles esquiaram e praticaram snowboard, mergulharam, superaram ondas e montanhas. O casal não estava com pressa para se casar, mesmo com seu romance rápido e conexão aparentemente perfeita. Suas prioridades iniciais eram terminar a graduação. Após a formatura, suas prioridades se voltaram para a poupança doméstica. Brian começou sua profissão em uma empresa industrial e Beverly conseguiu um emprego como administradora de hotel, onde suas habilidades linguísticas eram muito procuradas. A dupla empatou formalmente o casamento em 15 de maio de 2006. Convidando apenas seus parentes e amigos mais próximos, eles realizaram um magnífico casamento à beira-mar. Eles então viajaram por vários países em uma longa lua de mel. Brian e Beverly compraram uma casa grande no pequeno vilarejo de Graham, no condado de Clearfield, Pensilvânia, quando voltaram. A casa ficava em um local pitoresco e pouco habitado, perto de um rio e de uma floresta. Era o local ideal para constituírem família e levarem uma vida tranquila. Enquanto Beverly se concentrava na tradução e optava por cursar uma segunda graduação, Brian trabalhava como engenheiro em uma filial de uma grande empresa industrial. Em sua nova cidade, o casal rapidamente fez amizade com os vizinhos e se conheceu. Sua existência idílica e despreocupada foi tristemente passageira. Por volta das 8 horas do sábado, 17 de novembro de 2007, Stephen, amigo de Brian, apareceu na casa do casal em um crime chocante em um bairro tranquilo.
Naquela manhã, os dois haviam marcado uma pescaria. Stephen bateu na porta, mas não obteve resposta. Stephen bateu com força e esperou, pensando que Brian provavelmente havia dormido demais. A casa estava silenciosa. Stephen tomou a decisão de tentar ligar constantemente para Brian, enquanto esperava cerca de 30 minutos em seu carro. Suas ligações, porém, não foram atendidas. Stephen finalmente saiu para pescar sozinho, pois tinha todo o equipamento necessário e estava irritado e frustrado com o fato de seu companheiro talvez ter mudado de planos sem o avisar. Ainda sem conseguir encontrar Brian ou Beverly naquele dia, Stephen decidiu voltar para a residência deles. Mais uma vez, a porta não rendeu resposta. Stephen tomou a decisão de passear pela propriedade e, desta vez, verificar pelas janelas. Ele começou a ficar nervoso. Brian era um indivíduo consciente e oportuno que simplesmente não desapareceria sem contar a ninguém. Stephen espiou por uma janelinha quando chegou à garagem e percebeu o automóvel do casal estacionado ali. Isso o deixou especialmente mais nervoso, mas ele tentou ignorar quaisquer ideias negativas. Voltando-se agora para a janela da sala, ele tentou espiar para dentro, mas achou difícil ver alguma coisa porque as luzes da casa estavam apagadas e já estava escuro lá fora. Mas o que ele viu o assustou muito. A TV estava virada para baixo no chão e logo atrás dela havia algo grande e parado. Stephen voltou correndo para pegar sua lanterna de pesca, acendeu-a e apontou o facho para a sala de estar. Sua visão o congelou em pânico. Duas vítimas jaziam no chão, parcialmente cobertas por cobertores encharcados de sangue. Um pé descalço se projetava de um lado e uma mão era claramente visível do outro. Horrorizado, Stephen relatou o que tinha visto, ligando imediatamente para o pessoal de emergência. Ficando na casa de seu amigo, ele esperou a chegada da polícia. Stephen foi entrevistado primeiro quando a polícia apareceu. Ele contou tudo o que sabia sobre o dia e expressou grande pesar por não ter olhado para as janelas mais cedo naquela manhã, quando nem Brian nem Beverly atenderam suas ligações ou bateram. Analisando o local do crime, a suspeita foi despertada imediatamente quando a porta da frente não foi trancada ou aberta. Lá dentro, na sala, foram encontrados os cadáveres dos proprietários. Pelas primeiras observações, ambos estavam falecidos há pelo menos 12 horas. A causa da morte foram ferimentos a bala de arma de grande calibre. Cada vítima tinha 3 ferimentos à bala. Então não havia esperança de sobrevivência. A precisão do ataque sugeriu que o agressor foi intencional e resolvido. Mas por que motivo? O roubo não apareceu em lugar nenhum. Itens pessoais, celulares e até dinheiro saíram ilesos, excluindo assim o roubo como motivação. Além dos ferimentos à bala, os corpos não apresentavam evidências de outros ferimentos ou violência. Não havia indícios de luta. Os investigadores ficaram com a terrível noção de que se tratava de um ato de vingança altamente pessoal ou de um ato executado metodicamente. Testemunhas, no entanto, disseram que a dupla não tinha oponentes conhecidos ou problemas não resolvidos. Marcas de arrasto espalhadas com sangue pelo chão revelaram que os corpos foram realocados após o incidente. O agressor tentou limpar de maneira descuidada, deixando respingos de sangue nos móveis e nas paredes para marcar o local onde as vítimas estiveram durante o ataque. No local, foram encontradas 6 cápsulas de balas gastas. O intruso não se preocupou em reuni-los estranhamente. Análises forenses posteriores verificaram que as balas provinham de uma pistola calibre 22. Os investigadores chegaram à conclusão de que a mesma arma de fogo foi usada para atirar em ambas as vítimas, provavelmente por um agressor. A fechadura quebrada sugeria que o casal havia deixado o visitante entrar de propósito. Os detetives raciocinaram que Brian poderia ter atendido uma batida na porta, identificado o hóspede e deixado-o entrar.
Talvez ele tenha permitido que o cara entrasse em casa e se voltado para a sala de estar. Mas assim que o fez, o agressor sacou uma arma e atirou 3 tiros a queima-roupa nas costas de Brian. Uma bala saiu de seu torso e caiu na tela da televisão, derrubando-a no chão. Beverly provavelmente saiu do quarto atraída pelo barulho. Ela tentou fugir quando viu seu esposo deitado em uma poça de sangue e o agressor parado por perto. Ela morreu no corredor depois de, infelizmente, não ter ido muito longe antes que 3 tiros a atingissem nas costas. Mais tarde, seu corpo foi levado para a sala e posicionado ao lado do de Brian. O fato de ambas as vítimas ainda estarem de pijama indica que o incidente matinal ocorreu enquanto elas dormiam. Porque o agressor cobriu as vítimas com um cobertor permanece um mistério. A limpeza parcial. As marcas de arrasto no chão pareciam espalhadas como se alguém tivesse tentado limpá-las, mas apenas tornava a cena mais caótica. Uma grande mancha de sangue perto das vítimas parecia ter sido perturbada, como se alguém tivesse tentado limpá-la. Os investigadores descobriram atrás do sofá uma vassoura de plástico com cabo longo, cujas cerdas estavam cobertas de sangue seco. Mas o cabo da vassoura foi deixado no local por um bom motivo. O infrator o limpou meticulosamente para tirar impressões digitais. O motivo pelo qual a vassoura foi usada logo se tornou evidente. O agressor estava esfregando meticulosamente, tentando limpar marcas de sapatos sangrentas do chão. Da mesma forma, impressões digitais borradas e palmares foram descobertas em móveis, paredes e maçanetas de portas, dificultando a identificação. Investigadores forenses experientes reconheceram que quanto mais tempo um criminoso permanecesse no local, maior seria a probabilidade de que algo condenatório fosse deixado para trás, mesmo que o agressor tentasse limpar e esconder os seus rastros. Seus instintos estavam certos. Havia uma dica crucial no cobertor que cobria os corpos das vítimas. Uma impressão de meia bota. A impressão não estava manchada de sangue, por isso, inicialmente, não estava clara. Em vez disso, foi impresso onde o padrão do piso aparecia no tecido, sob uma leve camada de sangue. Depois que o cobertor chegou ao laboratório, os especialistas forenses descobriram que a banda de rodagem correspondia a uma marca rara de botas de trabalho resistentes com um padrão único de sola. Pesquisas adicionais revelaram evidências de que uma construtora do condado de Clearfield comprou recentemente vários pares do mesmo calçado. Usando essa pista, os detetives começaram entrevistando o pessoal da empresa e reduziram a lista de possíveis suspeitos. Além da pegada, os investigadores encontraram uma impressão palmar em uma das superfícies da casa. Parecia um avanço. E os dias pareciam promissores para que o caso fosse resolvido. Mas quando a impressão digital passou pelos bancos de dados das autoridades policiais, nenhuma correspondência apareceu. Isso indicava que o infrator nunca havia obtido impressões digitais pelas autoridades e não tinha antecedentes. Stephen, o amigo que encontrou as vítimas e denunciou o assassinato à polícia, foi naturalmente o primeiro suspeito. 2 visitas à cena do crime naquele dia levantaram questões. Stephen esclareceu, porém, que só chamou a polícia mais tarde, pois no início da manhã imaginou que Brian e Beverly estavam simplesmente dormindo. Stephen ficou surpreso e ofendido ao saber que era suspeito. Ele disse que não tinha álibi, pois passou quase o dia inteiro pescando no rio, lugar onde ninguém mais o tinha visto. Ainda assim, os pesquisadores verificaram sua cronologia usando imagens de câmeras de trânsito. As gravações comprovaram que ele passou o dia conforme alegou, viajando de e para o local de pesca. A limpeza adicional de Stephen foi a análise de impressões digitais. Os testes para resíduos de bala na pele e nas roupas deram negativo. Suas impressões digitais não correspondiam às recuperadas no local. Stephen também não tinha relacionamento com a construtora que comprou as botas, e o tamanho do sapato não correspondia ao tamanho da estampa da bota.
Todas as acusações contra ele foram rejeitadas, uma vez que não havia provas que o ligassem ao crime. Os detetives entrevistaram vizinhos com grande esforço para localizar testemunhas, um observador inesperado. Eles finalmente conseguiram uma boa vantagem quando bateram na porta de Daniel e Jennifer Tabares, que moravam em frente aos Smokes. Daniel disse que ficou feliz em responder às suas perguntas, embora sua esposa Jennifer estivesse no trabalho quando ele atendeu a porta. Ele admitiu que por volta das 5h30 ouviu ruídos estranhos vindos da casa dos Smokes no dia do incidente. Ruídos altos que ele agora identificou como tiros. Curioso, mas cauteloso. Daniel olhou pela janela e viu uma caminhonete branca estacionada ao lado da casa dos Smokes. Ele sabia que o carro não pertencia a nenhum dos dois. 2 homens deixaram a casa dos Smokes poucos minutos depois que os barulhos altos foram relatados. A pouca luz antes do amanhecer impediu que a testemunha, Daniel Tabares, tivesse uma visão decente deles. Mesmo assim, ele fez um relato completo do motorista branco da caminhonete que estava estacionado ao lado da casa. Daniel afirma que o motorista era um homem branco de cerca de 40 anos, com constituição robusta, bigode e longos cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Embora não pudesse ver o desenho, ele também notou uma tatuagem na mão esquerda do homem. Embora este material parecesse encorajador, nenhum dos meus vizinhos mencionou ter testemunhado algo assim. Amigos, parentes e colegas de Brian e Beverly não conseguiram encontrar ninguém em seu grupo que se enquadrasse nessa descrição ou que operasse um caminhão como aquele. Além disso, o carro não apareceu em nenhuma câmera de trânsito próxima, sugerindo que os infratores poderiam ter evitado a descoberta usando uma estrada vicinal através da floresta. Embora a caminhonete branca tenha sido incluída em um alerta em todo o condado, nenhuma pista apareceu. De repente, um novo suspeito aparece. A mãe de Beverly lembrou, em uma reunião com detetives, que sua filha havia mencionado, alguns meses antes do incidente, Jeremy Flint, um vizinho. Jeremy, de 22 anos, estava sob observação da polícia por usar entorpecentes ilegais. Sua casa era conhecida pelas visitas regulares de pessoas duvidosas e outros vizinhos falavam mal dele. Isso fez com que os detetives o considerassem um possível suspeito do hediondo duplo crime. Jeremy não estava em sua casa quando a polícia a visitou. A princípio, eles presumiram que ele poderia ter escapado após cometer o crime. Brian e Beverly deram uma festinha na casa deles pouco antes da catástrofe, o que suscitou mais perguntas. Sem ser convidado e intoxicado por drogas ilegais, Jeremy apareceu do nada. Testemunhas disseram que ele se comportou de forma agressiva. Ele insultou convidados, atormentou algumas mulheres e iniciou disputas. Ele acabou sendo expulso, mas não antes de prometer que a dupla se arrependeria de seus atos. Brian e Beverly descobriram uma série de coisas que haviam desaparecido de sua casa no dia seguinte, incluindo um telefone celular e um revólver com munição guardado na gaveta da despensa. Sabendo que Jeremy era o responsável, o casal optou por enfrentá-lo, avisando-o de que visitariam a polícia caso suas coisas não fossem devolvidas. Eles foram até sua residência e insistiram gentilmente, mas fortemente, em que seus pertences fossem rastreados. Tendo como alvo alguém ligado a atividades criminosas, esta ameaça impetuosa pode ter sido um erro fatal. Jeremy se recusou a devolver as coisas e negou ter roubado qualquer coisa. Mas no dia seguinte, os itens perdidos do casal pareciam ter retornado magicamente do quintal. Brian e Beverly acreditavam que Jeremy os havia deixado ali tarde da noite. Beverly continuou inquieta, embora o incidente parecesse ter passado. Com medo de ficar sozinha, ela começou a pressionar o marido a pensar em se mudar para a área do álibi de Jeremy. Quando Jeremy finalmente voltou para a cidade, a polícia o agarrou imediatamente para interrogatório. Mas logo ficou evidente que ele estava fora da cidade há cerca de uma semana, voltando no dia seguinte ao crime.
tendo ido ver os pais em outro estado, ficou com eles por 6 dias. Muitas testemunhas confirmaram o seu álibi. Imagens de segurança de um pub o mostraram bebendo com companheiros na noite do incidente. A investigação forense também verificou que as impressões palmares e digitais de Jeremy não correspondiam às descobertas no local. Jeremy foi considerado suspeito porque nenhuma evidência o ligava ao incidente. Quando os investigadores ficaram sem pistas e suspeitos, decidiram voltar atrás em Daniel Tabarez, a única testemunha do caso, pensando que ele poderia se lembrar de algo novo. A história de Daniel mudou abruptamente durante esta visita de acompanhamento. Alegando lembrar detalhes sobre o traje dos infratores, ele até detalhou um dos homens saindo da residência e notou que ele tinha uma cicatriz na bochecha. Esta foi uma mudança chocante, já que Daniel havia dito anteriormente que os moletons masculinos cobriam seus rostos. Daniel foi solicitado a indicar a janela pela qual ele estava olhando durante todo o incidente. O investigador olhou para a vista e viu que, mesmo à luz do dia, ainda era impossível ver detalhes de alguém do outro lado da rua. Dados os acontecimentos durante o crepúsculo da manhã, parecia improvável que Daniel pudesse ter visto tanta coisa. Esta disparidade revelou que, embora Daniel pudesse ter mentido o tempo todo, por quê? Ele poderia ter participado pessoalmente do crime. Daniel mostrou vários tipos de tênis, botas e sapatos formais quando solicitado a examinar seus sapatos, nenhum dos quais correspondia à pegada descoberta no local. Ainda assim, a sua narrativa inconstante e a crescente desconfiança na autoridade levaram a polícia a examinar Daniel pessoalmente mais de perto. A formação de Daniel Tabara revelou-se um tanto perturbadora. Nascido em 1966 como o filho mais novo de uma família de militares, desde cedo o seu percurso escureceu. Os pais de Daniel se separaram quando ele tinha apenas 4 anos, deixando sua mãe cuidando das 3 irmãs mais velhas. Logo depois, seu pai se casou novamente e demonstrou pouca consideração pelos filhos do primeiro casamento. Daniel abandonou a escola, começou a fugir de casa, roubou e experimentou drogas ilegais no 9º ano. Ele foi preso pela primeira vez aos 18 anos por roubo, mas seu pai distante interveio abruptamente para ajudá-lo a evitar uma pena de prisão, em vez de liberdade condicional. Talvez movido pela culpa, o pai parecia querer dar outra chance a Daniel. Ao longo dos anos, Daniel, no entanto, enfrentou desentendimentos regulares com a lei. Ele sempre recebia punições escassas por suas ofensas. Daniel mudou-se para a Flórida no final dos anos 1980 para morar com seu pai, que estava tentando ajudá-lo. Enquanto tentava ajudar Daniel a conseguir um trabalho consistente, seu pai pagou um caro programa de tratamento em uma clínica particular de reabilitação. Mas 6 meses depois, Daniel foi pego mais uma vez lidando com narcóticos e roubando. Desta vez, seu pai desistiu e o mandou de volta para morar com sua mãe. A essa altura, a saúde mental de Daniel já havia começado a sofrer devido às suas dependências. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia 1 ano depois e começou a tomar remédios. Daniel, no entanto, dificilmente seguiu as instruções aconselhadas. Em vez disso, ele os combinou com bebida, o que desencadeou explosões violentas e mortais. Um evento trágico com violência. Durante uma briga com sua mãe em julho de 1991, Daniel pegou uma faca e a agrediu, resultando em cerca de 30 ferimentos. Sua morte ocorreu no local. Daniel afirmou durante seu julgamento que a matou, seguindo instruções derivadas de vozes em sua cabeça. Psiquiatras nomeados pelo tribunal, no entanto, disseram que Daniel era legalmente responsável, pois sabia de suas atividades. Sua pena de prisão foi de 20 anos. Daniel foi liberto em liberdade condicional em 2006, com pena inferior à pena integral. Apesar desta condenação,
Daniel Tabares começou a se corresponder com Jennifer Freitas, enquanto cumpria pena de prisão, e os dois se envolveram romanticamente. Jennifer esperou pela sua libertação. Eles se casaram imediatamente quando ele estava em liberdade condicional. Chegando mais ou menos na mesma época que o casal Moak, Daniel se instalou na casa dela, na pequena cidade de Graham. Daniel quebrou os termos de sua liberdade condicional ao se mudar para outro estado. Ele deveria ter sido preso imediatamente, mas uma falha técnica, combinada com a negligência da polícia, impediu que isso ocorresse. Daniel conseguiu se esconder por meio de impressões digitais excluídas inadvertidamente do banco de dados. Parecia que todos os elementos estavam de alguma forma trabalhando a seu favor, mesmo depois que os pesquisadores descobriram uma marca de mão ensanguentada na cena do crime do Moak. Mas pesquisas revelaram que Daniel havia trabalhado brevemente para uma empresa de construção, que comprou botas de trabalho incomuns ligadas ao crime. No entanto, os detetives não tinham provas específicas para apoiar uma prisão. Eles tiveram que construir cuidadosamente seu caso para evitar que Daniel ou seu possível cúmplice ficassem em estado de alerta. Jennifer. Em 24 de novembro de 2007, Daniel foi convidado à delegacia sob o pretexto de ajudar a criar esboços compostos de possíveis suspeitos. Ele aceitou prontamente e passou quase 1 hora pintando vividamente e auxiliando na criação de retratos de pessoas que ele havia criado inteiramente. Outro policial entrou na sala enquanto estava ocupado e disse casualmente que precisava obter as impressões digitais de Daniel para descartá-lo como suspeito. Embora inicialmente hesitante, Daniel finalmente aceitou, sabendo que a cena do crime não mostrava nenhuma evidência de sua presença. Após a coleta de impressões digitais, a polícia mencionou casualmente que na casa de Moak, os investigadores descobriram uma impressão de mão com sangue não identificada. Daniel claramente enrijeceu e começou a explicar que tinha sido amigável com os Moaks e visitava regularmente a casa deles, onde suas impressões digitais teriam sido deixadas. O oficial falou com frieza, ressaltando que não havia motivo evidente para a preocupação. Afinal, a marca da mão estava ensanguentada e, obviamente, pertencia ao agressor. Então, um segundo investigador voltou a discussão para o passado de Daniel. Quando mencionou o crime pelo qual Daniel cumpriu pena, Daniel reconheceu que havia matado sua mãe. Daniel começou de repente a falar com um zelo terrível enquanto relatava o crime. Com a descrição do que havia feito, ele emanava a atmosfera de um verdadeiro psicopata. Os especialistas forenses estavam comparando as impressões digitais de Daniel com as descobertas na cena do crime. Os detetives apresentaram as evidências a Daniel quando as descobertas retornadas mostraram uma combinação perfeita. Sua arrogância desapareceu imediatamente e ele ficou furioso. Mas os policiais o prenderam com algemas e o prenderam antes que ele pudesse explodir. Daniel não teve outra opção a não ser confessar e ajudar os detetives, dadas as provas contundentes contra ele. Ele disse que passou horas bebendo e consumindo drogas pesadas em um bar na noite anterior ao incidente. Os funcionários do bar o expulsaram quando ele ficou sem dinheiro para pagar a conta, ameaçando entrar em contato com a polícia. Daniel Tabares lembrou imediatamente, num acesso de ira, que havia tatuado Brian Moak, seu vizinho, no mês anterior, como uma boa ação. Mas Daniel sentiu que deveria ser pago pelo seu trabalho e pediu $50 pelo trabalho, sem pensar muito. Equipado com sua pistola, ele chegou à residência dos Moaks quando o casal ainda dormia. Furioso com a visita inicial, Brian abriu a porta e foi imediatamente atendido pela exigência de dinheiro de Daniel. Desgastado e perplexo, Brian virou-se, instruindo Daniel a retornar assim que ficasse sóbrio. Mas Daniel insistiu.
Brian achou que seria mais simples pagar e foi para outra sala pegar o dinheiro, amenizando a situação. Ele disse algo que Daniel achou rude quando se virou. Isso deixou Daniel furioso. Tomando uma decisão em fração de segundo, ele puxou seu revólver e disparou 3 tiros contra Brian. Beverly acordou do sono para investigar o som de tiros. Ela viu o marido deitado no chão, cercado de sangue, e Daniel em pé sobre ele, brandindo uma arma. Ela tentou correr de volta para o quarto, percebendo o perigo, mas levou 3 tiros nas costas antes que pudesse fugir. Daniel percebeu a gravidade do que havia feito. Então voltou para casa e pediu à sua esposa, Jennifer, que ajudasse na limpeza da cena do crime. Jennifer, surpreendentemente, não se assustou com o comportamento dele. Juntos, eles carregaram o corpo de Beverly para a sala e o colocaram ao lado de Brian, com cobertores cobrindo ambos. Jennifer teve a ideia de remover as pegadas de sangue com uma vassoura. Ela perdeu uma impressão de mão muito importante, mas limpou cuidadosamente as superfícies para eliminar as impressões digitais. Daniel jogou a arma do crime em um rio próximo assim que a casa foi limpa. Os investigadores fizeram muito esforço, mas a arma nunca apareceu. Daniel Tavares foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Alegando que ajudou Daniel por preocupação com sua própria segurança, Jennifer, sua esposa, expressou grande pesar. Sua pena por manipulação de evidências foi de 1 ano de prisão. Os novos proprietários que reformaram a casa onde Daniel morava com sua mãe descobriram algo horrível em 2015. Eles descobriram ossos humanos enquanto escavavam o quintal. A investigação forense provou que os restos mortais pertenciam a um vizinho adolescente que desapareceu em 1990. Daniel estava romanticamente interessado na mulher, segundo os investigadores, mas respondeu com raiva fatal quando ela recusou as suas abordagens. Seus restos mortais foram enterrados no quintal de sua mãe, onde permaneceram por décadas sem serem vistos. O crime de Daniel lhe rendeu uma segunda pena de prisão perpétua.